Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Este é o canal Mediunidade Clínica, um canal que fica à sua disposição com toda a minha pesquisa para você se inscrever, comentar, divulgar. Eu gosto de falar que não custa nada você divulgar e que ajuda muita gente que está no outro estado, que está no outro lugar, que sabe, um amigo seu que mora do outro lado do mundo. Um dia eu respondi a uma cliente do Japão e eu fiquei assim olhando, né? Eu falei, gente, como é que essa moça soube da Aparecida no Japão? Não é como é que essa moça soube. Ela tinha uma irmã que era minha aluna e aí ela entrou lá no canal, sabe? É a possibilidade que esse universo nos traz. Então, às vezes a gente dá uma clicada lá, a gente divulga e pensa que não tem importância. Eu fui descobrindo que tem, porque eu sou de um tempo que este canal não existia. Então a gente escrevia de escrever, mandava carta, selo, correio, sabe essa coisa? Eu peguei o mapa do Brasil e eu comecei a colocar, a iluminar o mapa, da onde vinha a carta, da onde chegava, onde chegaram os livros, vieram cartas. E eu respondi assim manualmente as cartas, né? E respondi para o país inteiro. Gente, aquilo me deu assim uma satisfação de saber que eu podia ser útil para alguém que eu não sabia nem como era a cara daquela pessoa, mas eu podia levar uma informação que talvez fosse útil. Agora você imagina isso multiplicado aqui num canal de YouTube, né? Nossa, eu nem sei como é que as coisas acontecem, mas elas acontecem, basta que você tenha disponibilidade e boa vontade, as coisas vão chegando. Então você comenta aí, e hoje a gente está falando na nossa série de campo astral, né? Nós estamos falando das emoções, nós já temos duas outras falas anteriores, essa é a nossa terceira fala. E o poeta chama a atenção para o campo emocional através da arte, do jeito dele, né? São tantas as emoções, são tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Você esqueceu aqueles seus momentos gostosos? Você não esqueceu, né? Detalhes de uma vida, histórias que eu deixei aqui. Então, olha, o poeta fala assim, desse tamaniquinho, fala bonito, fácil, faz um poema, depois ele faz uma música disso, e é isso. Ele está falando de como você reagiu às suas emoções. Do jeito dele, um jeito poético, um jeito bonito, né? E ele transforma isso lá nos detalhes, e ele fala, são tantas as emoções, e são mesmo. Às vezes a gente não sabe nem denominar. Algumas delas a gente vai conversar. Você tá vendo que nesta série a gente tá dando umas pinceladas para mostrar, não é? Mas vai ter um dia que a gente fala um pouco do amor, um dia que a gente fala um pouco da raiva. Aí você vai falar da raiva, Panicida? Vou falar da raiva e dos benefícios da raiva. A raiva não é só uma coisa ruim, não. A raiva é uma coisa boa. Aí tem gente que tem muito medo, aí o campo astral se transforma, porque ele vai se transformando à medida que as emoções vão sendo elaboradas, né? Tem gente que tem muita tristeza, é aquela choradeira. Tem gente que é mais alegrinho, que fica mais contentinho. Tem gente que é uma pessoa assim tão simpática, você gosta de encontrar com aquela pessoa. Tem gente que é aquela tragédia, se reza para não encontrar porque é aquela canseira, né? Tem os vaidosos, aqueles que gostam de parecer ser. Tem aquele ciumento que, olha, se aguentar um trem ciumento perto é uma canseira. Tem os arrogantes, nariz em pé, tem aqueles que têm nojo de tudo. Então, é como a pessoa vai trazendo essa forma dela elaborar as suas emoções para o universo aqui fora. Isso é o que você está vendo em termos de comportamento, mas tem aquilo que ela faz lá dentro e você não vê. Então esse você não vê é lá o campo astral, você vê a projeção do campo astral através do comportamento da pessoa aqui fora, né? Então você tem funções para esse campo astral. É tornar possível
uma ligação entre a mente e a matéria. Ele age como um veículo independente da consciência. Se o cara sabe ou não sabe, não tem importância nenhuma. Ele vai sentir do mesmo jeito. E ele vai sentir o quê? Ele vai sentir sensações, ele vai sentir os desejos, todas as emoções que a gente conversou, as paixões que ele tem, o impulso para a sexualidade, a raiva, o ciúme, ele vai sentir. Então, você tem desde aquele desejo que é um impulso que vem lá de dentro, né? Que é um reflexo interior da alma do sujeito, até a vontade que ele consegue organizar os impulsos dele. Estou com fome, fome de quê? Não é porque estou com fome que entro na loja e pego a comida e saio correndo. Não é assim. Você entra na loja, você vai lá, você compra, faz o seu pacote, depois você vai comer na sua casa, ou você vai sentar lá no balcão e vai se servir. Então, você vai educando. Educar já está na sua vontade. A vontade, essa vontade consciente, autodeterminada, ela está 1/8 acima do desejo. Aqui eu quero comida, eu quero isso, eu quero aquilo. Igual o bebê. Bebê é desejo puro. Ele quer, ele não tem paciência, ele quer a hora que ele quer, e se você não der o que ele quer, ele taca o resto no chão, porque ele ainda vai educar esse impulso. Você não faz nada disso, né? Você não faz, você é uma pessoa ponderada, né? Você já trouxe a sua vontade autodeterminada aqui e você educou o seu impulso com a sua vontade autodeterminada aqui. Ótimo, tá muito bom. Então, vamos adiante. Então, o campo astral, ele tá ligado, como você pode ver, ao prazer, ao satisfazer aquilo, ou à dor, por não satisfazer aquilo. Ah, meu Deus, olha, porque é assim, porque é assado. E ele fica entre a mente, que é um campo outro que você tem aqui, e o cérebro físico aqui, o astral tá aqui no meio, não é? Porque o cérebro físico tá aqui no corpo, aí você vai ter o cérebro astral e depois você vai ter o campo mental. Cada vez que a gente vai afastando mais a dimensão, aqui no nosso entender, porque tudo está aqui, você sabe, né? A gente sabe cada vez menos, a gente sabe mais do universo mais próximo, né? Então, esta ponte é que trabalha com as nossas sensações. A nossa sensação é o nosso processo elementar de sentir. Então, você sente frio, você sente calor, você sente o próprio corpo, você tem uma sensação luminosa. Então, aqui, lá na frente do estúdio, tinha uma imagem linda lá fora. Então essa imagem vem em forma de sensação luminosa e chega aqui. Ah, mas tem dia que você não pode gravar porque aqui que é um prédio e às vezes está numa situação de muito barulho, muito avião, não sei o que, não sei o que. Uma sensação sonora. Ah, mas então você tem sensação luminosa, sensação sonora, sensação olfativa e você tem o gosto das coisas, você sente frio, você sente calor. Você está falando de quê? De sistema nervoso. Olha para a tela que o sistema nervoso está lá. E o sistema nervoso, ele chama sistema nervoso de relação, porque ele te põe em relação com essas coisas que vêm vindo lá de fora. A onda luminosa que vem, o barulho que chega, o cheiro do café. Então você entra em contato, se consciência está aqui dentro e o seu sistema nervoso capta esta sensação, capta esses estímulos, traz aqui, e quando o estímulo chega aqui, ele provoca uma sensação em você. A onda luminosa provoca a sua visão, vem a onda luminosa e aí eu enxergo o que está lá do outro lado. Vem a onda sonora e eu escuto, eu tenho audição. Vem a onda olfativa e você sente o cheirinho das coisas, você capta o gosto das coisas. Então, onda. Você está prestando atenção nesse vocabulário que vem a onda e você sente frio e você sente calor. Você tem um sistema aqui que te coloca em ligação, em relação
você que está aqui dentro com esse universo que está aqui fora. Nunca o seu eu sai lá fora. Sempre você vê, as coisas chegam aqui, tá tudo aqui e chega para você. Agora, olha que interessante, né? Você veja, a gente está falando de campo astral e tem o que você percebe o estímulo e como você responde o estímulo. Vamos olhar a sensação do ponto de vista visual aí, né? Você tem um olho aí na tela e olha que legal, uma sensação luminosa vem, bate lá no olho. Você tá vendo lá a imagem de um pinheirinho, né? E essa sensação luminosa você vê como imagem do pinheirinho. Então, lá quando vem a imagem aqui pro seu olho, você vê passa por aqui, pela córnea, pela retina, vai lá, atravessa tudo. E quando vai chegando lá no fundão, que vai chegando lá, atravessou o olho, chega lá na retina, se você olhar lá naquele pontinho, tem um pontinho verde. Então veio a imagem de fora, atravessou o olho, chega na retina, ali se forma a imagem dentro de você para você ver o que está lá fora. E depois você vê um marronzinho lá. Olha, aquele marronzinho é o seu nervo óptico que vai pegar essa onda que veio, ele transformou isso em elemento químico e elétrico e leva lá para o seu cérebro físico, para o seu cérebro fazer contato com a sua mente, para a sua mente entender, decodificar, mandar resposta. Nossa, então é uma coisa assim mais complexa, nada que a gente não possa estudar. A gente está trazendo um exemplo muito simples, mas a retina, gente, ela contém um composto químico, ela contém uma aguinha. Essa aguinha chama rodopsina. Qual é a função disso? Olha como a natureza é perfeita, né? Qual é a função disso? Ela é responsável por converter aquela luz que vem aqui, ela converte a luz em onda luminosa, ela tem isso, esses impulsos, chegou a onda luminosa, ela vai fazer a conversão num impulso elétrico, esse impulso elétrico vai ser interpretado depois, vem aqui para essa região aqui de trás do meu cérebro, aqui eu vou ver, aqui é que dá a visão de verdade, o que o nervo trouxe para cá, já na forma de impulso elétrico, a imagem já ficou lá atrás, aqui já virou impulso elétrico, e quando ele está aqui, eu tenho uma ligação, lembra? A ligação do campo astral, do corpo físico, célula a célula, e depois o campo mental que não é fora disso. A minha mente atua em cima de tudo isso, eu reconheço a figura, eu classifico a figura, eu vou ver a figura. Isso não é necessariamente o nosso cérebro que faz, isso é a nossa mente que está fazendo. Então, tudo está interligado, por isso tudo é importante. Muito bem, você viu isso com o som. Com o som é a mesma coisa. Esse conjunto eletroquímico vai para lá e esse som vai. Eu estou escutando que lá fora tem um cachorro latindo. Olha, você já classificou, você sabe que é cachorro, você pegou o som, você fez isso, você fez aquilo. Se bobear, você sabe até o nome do cachorro que está latindo lá, não é? Então, tudo isso funciona simultaneamente. Esse campo tá tudo acontecendo, assim é o paladar, assim é o olfato, né? E seguindo esse rumo da visão, a gente entende o restante. Você traz o estímulo de fora, transforma em impulso químico ou elétrico aqui dentro, leva para o seu cérebro, o seu campo astral está ligado, sua mente está ligada, então os estímulos são transformados em impulsos químicos ou elétricos, são levados para a sua córtex, aquele último pedacinho do cérebro que tem lá, e lá eles passam a ser distinguidos. Então o espírito está atuando em tudo isso, a percepção está atuando em tudo isso, o psiquismo está atuando em tudo isso, e nós estamos falando em estímulos físicos. Mas existem estímulos extrafísicos também, não é? Então, na próxima imagem, você vai olhar lá, tá lá de novo o sistema nervoso, tá lá o seu sistema de relação, e lá em cima, queria que você visse, né? Divisão funcional.
Visão funcional, sistema nervoso de relação, esse que eu estou ligado lá fora, e o sistema nervoso autônomo. Que é o sistema nervoso autônomo, é o mesmo sistema, só que ele tem um lado que ele está estruturado para fazer a minha ligação com o fora, e o outro lado com o autônomo. O que é esse autônomo? É com o inconsciente. Você não está prestando atenção e você respira, você não está prestando atenção e o coração está pulsando, e você não está prestando atenção num monte de coisas. Então, esse respira autônomo, mente inconsciente. O sistema autônomo está ligado ao inconsciente. Quantas vezes a pessoa fica doente por processos inconscientes e ela nem desconfia que ela tem um sistema nervoso que está ligado, que tem um pezinho lá no inconsciente, não é? As doenças do sistema nervoso autônomo me deixam bem com as anteninhas ligadas, assim, para a gente perceber. Por quê? Porque aí você vai ver, a percepção de energia do universo físico está mais fácil de entender, porque eu vejo, eu ouço, está aqui, é concreto. E quando é do universo extrafísico? Quando é do universo extrafísico, eu vou chamar de mediunidade, a percepção que se dá do universo extrafísico. Então, você capta, lembra, o seu sistema nervoso está aqui, capta vibrações sonoras, vibrações visuais, não sei o que, Ótimo, então agora eu quero que você pense, transfere isso para a mediunidade, que você está pensando assim, eu tenho um universo físico que eu consigo perceber, e há pessoas que conseguem perceber um universo extrafísico, e isso me intrigava muito, eu queria saber como era o sistema nervoso do cara que era médium, como é que ele percebe o extrafísico, ele tem um nervo a mais, não tem, como é que é? É igualzinho. É igualzinho, o sistema nervoso é o mesmo, a estrutura do sistema nervoso é a mesma, a funcionalidade é que não é, ele funciona diferente. Então a estrutura é igual àquelas doenças do pezinho lá na inconsciência, que o sistema nervoso tá lá, mas tem uma disfunção. Então a disfunção Aí você começa a comparar, a estudar, a olhar, e você vai ver, tem um cara que ele tem uma percepção do universo físico, e tem gente que tem uma percepção do universo extrafísico. A do universo extrafísico, geralmente, ele é chamado médium. E o que ele capta do universo extrafísico? Ele capta essas vibrações, ele faz a captação dessas vibrações, de vibrações emocionais, de vibrações mentais. Gente, mas você capta vibração emocional? Você capta. Quantas vezes você fica bravo com aquela pessoa porque ela chegou brava perto de você e você deixou que a emoção dela te envolvesse? Quando você vê a pessoa que ela chega perto de você e você responde também daquele jeito, porque tem gente que fala assim, a minha educação depende da sua. Que pobreza, porque sabe, se você não tem, eu não tenho também, então você passa a ter o controle sobre mim? Que conversa é essa? Então, de repente, pera, vai mais devagar. Com isso, você está querendo dizer que a gente pode captar o sentimento das outras pessoas? Exatamente isso, porque aquilo que você vê na sessão de desobsessão no centro é exatamente isso. Tem uma pessoa, o médium que está aqui, e ele está captando a emoção de uma outra pessoa e ele está transportando para o comportamento dele, para o corpo dele, para o sistema nervoso dele, sistema nervoso pessoal dele, aquela emoção que veio de fora. Ai, que promiscuidade, Aparecida! É isso mesmo. Você tem que tomar cuidado, você tem que educar as suas emoções para não entrar na emoção do outro. Então, veja, as sensações, elas são fenômenos mais simples. Quando você chega lá na sensação, ele é o primeiro fenômeno do psiquismo, né? Você tem a sensação física, mas depois você tem a sensação extrafísica. Então, a sensação é um portal para você
perceber as coisas. Sensação, depois percepção. Senso, percepção. Mediunidade, função de senso, percepção. Não só do físico, como do extrafísico também. E quem morreu? Tem mais corpo? Não tem mais corpo físico, mas você lembra que o corpo astral tem a mesma constituição, a mesma ligado célula a célula. Então, ele não tem mais corpo físico, mas ele tem o corpo astral e ele sente as mesmas coisas, porque o sujeito, depois do psiquismo, depois da morte, ele continua com o psiquismo dele não morre. Lembra que a gente falou lá no comecinho, depois você assiste aulas anteriores, que ele tinha uma parte que é temporal e uma parte que é atemporal. O psiquismo do cara é atemporal, vem com ele. O que eu tenho observado dentro da clínica, que o médium, ele chega para mim e ele fala de umas coisas que ele está sentindo. Olha, sabe, Aparecida, eu sinto um peso, eu sinto um volume, eu sinto... Ai, tem dia que eu sinto frio e eu fico tudo arrepiado. Tem dia que, nossa, não sei, era aquele calor, aquela coisa assim. Tem outros que não falam assim, tem outros que chegam lá e falam assim, estou sentindo uma presença. Cara, como é sentir uma presença? Não sei, né? Aí você começa a prestar atenção naquilo que a pessoa está queixando para você e você vai trazendo aquilo para você. Você sente presenças através do olhar. Você entra num lugar e tem uma pessoa que crava o olho em você, você nem tá olhando para aquele lado, mas você sente que tem alguém olhando para você. Então é uma percepção mais fina, né? E o médium, sente estas coisas. E é bom que o médium comece a observar as suas próprias sensações, próprias com ele mesmo, né? Para que ele possa distinguir aquelas que não lhe parecem pertinentes, porque ele está aqui, está bem, está ótimo, está tudo tranquilo, a vida está tudo acontecendo direitinho dentro do esperado. E de repente ele tem uma crise de fúria, ou ele tem uma crise de choro, por exemplo. Da onde vem essa fúria se estava tudo em paz? Da onde vem esse choro se tudo estava em ordem? Ele pode estar fazendo uma captação. Aí, vamos cair num outro campo, só vou dar uma pincelada para você entender, da mediunidade, que a pessoa ela pode ter uma mediunidade patológica. Ela pode ter uma mediunidade saudável, mas ela pode ter uma mediunidade patológica. Bem rapidinho, a mediunidade saudável é aquela que ela sabe que ela é médium e que ela controla aquela situação, ela está consciente, se ela não controla tudo, pelo menos ela está consciente que ela está numa situação que é uma situação mediúnica. E a mediunidade patológica é aquela que o cara tá num baita de um transe e ele nem sabe que ele tá no transe. Ele passa a ser... Na saudável, ele conduz a mediunidade. Eu vou aqui, eu vou entrar no transe, eu vou ficar tanto tempo, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Ele tá consciente do processo. E quando a mediunidade é patológica, é doente, uma mediunidade doente é quando o processo toma conta do médium. O processo toma conta da pessoa e não é a pessoa que toma conta do processo, sabe? Bem a grosso modo é isso para você entender por que é que nós estamos falando de conhecer o próprio campo astral, as nossas próprias sensações, as nossas próprias emoções, porque se eu tô aqui, eu tô bem e eu conheço as minhas próprias respostas, como eu conheço a roupa que tá no meu guarda-roupa, se puser uma roupa estranha lá, eu vou saber que aquilo não é meu. Se puser uma emoção estranha aqui, eu vou saber que essa emoção não é minha. Como que é? Todos os dias eu faço o mesmo percurso do meu consultório para minha casa, bem pertinho, menos de 500 metros, tudo certo. E lá um dia eu saio, vou pegar o meu carro, como eu faço todos os dias. Aquele medo,
aquele medo de dirigir, e se eu sair e bater o carro, eu virei assim, eu falei, cara, eu tenho medo de dirigir, a minha carteira tem mais de 50 anos, eu moro a 500 metros daqui, não me aborreça. Tá, passou. É disso que eu tô falando. Depois eu fui ver porque que o medo entrou, né? Porque aí se ele entrou é porque ele achou uma porta aberta. Mas você fica atento àquilo que se manifesta em você, se aquilo é bom para você, se aquilo serve para você, porque não interessa muito de onde veio, interessa se aquilo serve ou se aquilo não serve. As nossas emoções daqui para frente, lição de casa é olhar, é ver, é perceber se essa emoção que eu tô tendo é uma emoção costumeira, é o melhor que eu sei fazer, é uma emoção que vem vindo de fora, que a pessoa estimulou lá e eu tô respondendo aquele estímulo conscientemente ou a pessoa está me arrastando. Você vai fazer uma percepção disso, porque a gente vai começar a educar as nossas emoções. Se eu não explicar como é que, né? Como é que vai fazer? A gente tem que falar que tem que educar a emoção, mas tem que mostrar como. E o caminho antes de educar é conhecer, é perceber, é olhar. Então você olha para as suas emoções essa semana, se inscreve e escreva para mim aí, que a gente vai respondendo e vai encadeando o nosso tema. Por hoje, fica com um abraço grande.